Aleluia! O filho usado Glória a Deus. coisas para servir a Deus o tempo todo da vida dele, e nenhuma navalha vai passar pela cabeça dele. E fez uma promessa ali diante do Senhor, e o Senhor ouviu a oração de Ana, que ela estava quebrantada de si. Deus ouviu a oração dela. E Deus então deu a Ana um filho que se chamou Samuel. E Samuel, ele foi criado dentro da casa de Deus, fazendo os ofícios e tudo. Então ele foi rei, ele foi sacerdote. Aleluia! As funções, ele foi juiz também. E Deus usava a vida de Samuel, Deus falava diretamente com ele. E Deus falou: Samuel, o povo de Israel está precisando de um rei, eles querem um rei, procura alguém, e unge alguém para ser o rei de Israel. E Samuel, então, ouvindo a voz de Deus e obedecendo, ele foi lá e ungiu a Saul. Escolheu Saul para ser o rei, o primeiro rei de Israel. E aqui nós vemos que Samuel se apresenta diante do rei Saul e disse: olha, eu estive com o Senhor, falei com ele, e ele me deu uma ordem, e eu preciso transmitir Aleluia! essa ordem para que você cumpra Amém. aquilo que Deus estabeleceu. Aleluia! E a ordem era essa. Primeiro Saul se apresentou e disse: olha, foi o Senhor que me enviou para ungir o rei do seu povo, Israel. Agora ouça essa mensagem, essa ordem, essa determinação que o Senhor tem para te dar, Saul. Glória a Porque Deus. quando Deus nos chama para alguma função, para alguma coisa, Ele não nos deixa na mão. Ele nos dá a capacidade, Ele nos diz o que nós devemos fazer ou não devemos fazer. É verdade. Ele deixa claro qual seria a nossa função, o que nós devemos. Aleluia! E Deus deixou bem claro para Saul o que ele deveria fazer. Amém. Versículo 2, nós vemos aqui: assim diz o Senhor. Aleluia! Olha bem o que Saul está falando. Não, É verdade. Ele não está falando dele mesmo. Ele está dizendo: olha, eu pensei, eu fiz um planejamento aqui para o povo de Israel. Eu estava pensando, eu estava planejando, eu fiz aqui um orçamento, eu fiz aqui um... Não. Ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, Ele falou comigo, e Deus está falando o seguinte: resolvi, diz aqui o texto, resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, que eram os amalequitas, que sempre estavam Perseguindo o povo. indo contra Povo o de povo Deus. de Deus. E